Bom dia aos oitavos anos do Colégio João José de Oliveira. Hoje o nosso tema é descobrimento do Brasil, mas sobretudo a relação entre europeus brancos e indígenas, assim dado o nome aos povos que habitavam aqui essas terras no Brasil. Vamos falar desse encontro e esse desencontro entre esses dois grupos humanos, distintos, diferentes, que se encontram pela primeira vez na história, tá ok? É a primeira vez em que a chamada raça vermelha, a pele vermelha, encontra-se com a pele branca. E nós vamos tentar entender esses aspectos desse encontro, positivos e negativos. É uma evolução da aula passada, tá ok? Esses indígenas, eu já disse na aula passada, viviam aqui pelo menos, segundo os estudos, há 12, 13, 20 mil anos, né? Disse, o ano passado vocês estudaram, lembre-se do caso da Luzia, que é um crânio de aproximadamente 12.000, 12.800 anos, datado ainda do ser humano mais antigo, do mais antigo morador no Brasil. Vamos falar então um pouco dessa população. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, havia aproximadamente aqui 20 milhões de indígenas, certo? E desses 20 milhões, havia aqui uma cultura extremamente variada, de mais de 1.300 línguas, agrupada em dois troncos linguísticos principais, que eram o Tupi-Guarani e o Macru-G, ok? Tupi-Guarani era preponderante, e o Macru-G, onde é hoje a região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e o sul do país, havia esse tronco linguístico também, tá certo? Tanto que o símbolo da Chapecoense é um índio, não é isso? Muito bem, então nós temos aqui vários com uma cultura imensa, certo? Povos diferentes e que acabaram, de certa forma, sendo todos chamados aí de índios, tá ok? Era um povo caçador e coletor, caçador de animais, coletor de frutas, plantas, e tinha na mandioca, né, ou aipim, como queiram, o meio de sua sobrevivência, já sabiam plantar, tá ok? E daí, esses produtos, eles serem a base do sustento dos grupos indígenas, já que eu não vou falar em base de economia, tá bom? Plantavam para sua própria subsistência, aprenderam a fazer a farinha, o cuscuz e várias outras coisas da própria mandioca. E posteriormente, quando lhes foram apresentado o milho, desenvolveram tantos e tantos produtos no ramo alimentício e ensinaram a esses homens brancos uma nova forma de alimentação. Palavras como canjica, curau, pamonha, né? A própria farinha e outros meios de alimentação, vocês percebem que todos eles têm aí uma conotação indígena, tá ok? Viviam em ocas, era considerada uma sociedade igualitária. A destruição desse povo à natureza era mínimo, porque na verdade eles apenas comiam se alimentavam ou destruíam a natureza o minimamente possível somente para a sua subsistência. Não estocavam animais mortos, como nós fazemos hoje nas nossas geladeiras, caçavam e pescavam para o dia, ok? Outro dia ou 2 dias depois iam caçar novamente, já faziam destruir a natureza para plantar alguns elementos ali, outros cooptavam da própria natureza,
Então esses indígenas, as quais os brancos conhecem, eles tinham essa vida de uma sociedade quase que igualitária nesse sentido, uma sociedade onde não tinha ricos nem pobres, tá ok? É uma sociedade que não era dividida por classe nem por castas, mas uma sociedade igualitária que vivia ali da pesca, da caça de todos, servia para todos se alimentar, tá ok? Não preciso falar das casas, as ocas, tudo muito simples, num clarão de terra, né? Dentro da floresta, e ali organizavam as suas vidas. Os indígenas também festejavam, tinham bastante festas, né? Além dessa língua, como eu já disse na aula passada, ter transpassado para a cultura portuguesa, né? Para a língua portuguesa, vários elementos como Anhembi, Anhangabaú, Parnaíba, Tietê, enfim, o dicionário é imenso. Se vocês pesquisarem o dicionário Tupi-Guarani, vocês verão o significado de todas essas palavras. Ok, pessoal? Então, vocês têm aí vários saberes acumulados desse trabalho coletivo de indígenas. Derrubar árvores, caçar, pescar, preparar a terra, construir as malocas, né? Tem mais aqui, as mulheres cuidavam das crianças pequenas e trabalhavam na coleta de frutos e na plantação de roças e de colheita. Ok? Então, o que eu pedi para vocês fazerem aí uma pesquisa para mim? E especificamente sobre os hábitos e costumes dos brasileiros, daqueles que foram herdados por nós desta herança indígena. Lembrando a vocês que sim, o grupo indígena é uma das matrizes daquilo que seria no futuro a sociedade brasileira, a civilização brasileira. Nós temos as raízes brancas, as raízes indígenas e as raízes africanas. Hoje me detive um pouco para falar dos indígenas. Na próxima aula eu falo aí um pouco dos negros, tá ok? E qual foi a questãozinha? Uma pesquisa e vocês deveriam criar uma tabela. É uma competência, aprender a criar uma tabela, fazer uma tabela, por isso eu quero em tabela. E no primeiro vocês colocam, no início dessa tabela, as tradições como alimentação, quais são as contribuições na alimentação, que tipo de alimento que nós comemos hoje e que esse alimento ele provém dos grupos indígenas. As lendas, quantas lendas indígenas? Pesquise uma lá, vocês conhecem várias, já de ouvir falar, lá desde a primeira série, certo? Os folguedos, tá ok? As festas, o vocabulário, que eu já disse para você, os instrumentos e ritmos musicais. Quais instrumentos foram criados pelos indígenas? Fácil, não é? Não esqueça de fazer a tabela. Separe bonitinho. Bom trabalho. Mandem para mim posteriormente. Um grande abraço aos 8º anos.